amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma sala de visitas. Uma das grandes preocupações do nosso país hoje é a segurança pública. E a coisa fica muito visível, muito latente, quando a gente acessa as mídias, quando vê televisão. Existe uma percepção, uma sensação de insegurança. Hoje aqui na De Fato, estamos recebendo uma visita bem pertinente para se discutir esse assunto, para debater esse assunto. Nós estamos recebendo aqui hoje o deputado delegado Cristiano Xavier. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no De Fato. Como tem passado, tudo bem? Prazer é todo nosso, Fernando. Eu agradeço aí a acolhida, né? E é sempre um prazer a gente estar podendo falar sobre temas importantes para o povo aqui de Minas Gerais. Deputado, o senhor tem uma experiência muito grande na polícia, é delegado de polícia, entrou muito jovem na instituição, com 18 anos, né? Foi. E desenvolveu uma carreira de muito sucesso, muito êxito. Qual é o segredo? Sou especialista em elucidar crimes. É uma atividade bastante emblemática. Qual é o segredo do sucesso na elucidação de crimes? Primeiro agradecer, né? Realmente é uma carreira que eu trabalhei muito, me dediquei bastante, me identifiquei e me sinto vocacionado, né, em ser policial. Eu iniciei minha carreira como investigador da Polícia Civil do estado aqui de Minas Gerais, fiquei 8 anos lá, passei por diversas delegacias, distritos policiais, delegacias especializadas e depois formei em Direito e fiz o concurso para delegado de polícia. Então, no ano de 2006, virei delegado de polícia. Também percorri algumas cidades do interior, inclusive cidades vizinhas aqui, como Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas, São Domingos Prata, militei pela regional de João Molevade e depois fui para Santa Luzia. E lá eu assumi a delegacia especializada de homicídios. Aí a gente só mexia com crimes dolosos contra a vida. E de lá para cá eu comecei a estudar muito, fiz curso no FBI, fiz diversas outras qualificações e que me levaram a ter um papel de destaque, vamos dizer assim, no departamento de homicídios. Claro, com uma bela equipe que trabalhava comigo, dei muita sorte. Tinha 2 excelentes escrivães de polícia, vários investigadores de polícia muito aguerridos, muito dedicados. Eu acho que a junção desse grupo nos permitiu um papel de destaque, né, na segurança pública. E então fomos por 5 anos consecutivos a delegacia que mais apurou crimes de homicídios, que mais concluiu inquéritos e mais realizou operações policiais de grande monta. Né? Fizemos operações policiais lá com apoio aéreo, canil. Me lembro até hoje, teve operações que chegamos a prender 30 homicidas e traficantes, realmente apaziguando comunidades importantes que viviam muitas vezes ali refém da criminalidade. E também pelo papel forte que a gente se dedicava a fazer em Santa Luzia, hora ou outra a gente era destacado para a gente ir em cidades do interior para apurar homicídios que já estavam passando um tempo, a cobrança era demais e que não vinha uma resposta. Então, o chefe do departamento, superintendente de polícia, ele destacava algumas equipes para ir para essas cidades do interior, como já fui em Pavão, já fui em Manhuaçu, já fui... Até regiões mais distantes sim, da sua. Até fora de Minas Gerais, fazendo algumas diligências. Até fora do estado. Em diligência, para que a gente pudesse dar uma resposta, né, à imprensa, aos órgãos que clamavam por uma solução de crimes que deram uma grande repercussão. E graças a Deus, toda vez que nos destacava, a gente conseguiu dar a resposta e efetuar a prisão desses homicidas aí. Então, o segredo do sucesso, eu acho que é fazer o que gosta e ter uma boa equipe, porque sozinho ninguém é nada, né? Mas com uma boa equipe, com dedicação, com força de vontade e muito trabalho, a gente consegue se entregar bons resultados. A gente percebe, deputado, delegado, que
conforme eu já frisei anteriormente, só teve uma carreira muito brilhante, meteórica. A pessoa continua jovem, só entrou na polícia muito jovem, então existia todo o universo pela frente, só poderia ter uma ascensão muito maior dentro da sua atividade. Agora, fica uma curiosidade aqui, qual o motivo dessa migração da polícia para a política? Eu cheguei quase no topo da minha carreira, né? Eu sou delegado nível especial, falta um grau para eu virar o delegado geral. Mas a vida vai nos pregando muitas surpresas, né? E vai levando a gente para caminho que a gente não imagina. Eu, por exemplo, como delegado de homicídio, eu montei uma associação que dava amparo a vítimas de pedofilia e a familiares de vítimas de homicídio. Interessante. Então as pessoas assassinaram um provedor de uma casa. Eu acolhia a esposa, acolhia o filho, encaminhava ele para o emprego, encaminhava a moça para o sistema psicológico, ajudava nos desenrolar os problemas da casa, porque muitas vezes essa própria criança, através dessa família desestruturada que teve o pai assassinado, ele ia para a criminalidade. Era um bom soldado para ser captado para a criminalidade. Então a gente montou essa associação que chamava Vital, uma associação pela vida e contra a impunidade, e a gente tinha diversas pessoas nos ajudando. Isso tomou uma repercussão grande. Várias vítimas, mães de filhos assassinados, mães de vítimas violentadas, se uniram comigo e a gente fez esse trabalho social. Isso em Santa Luzia. Em Santa Luzia. Montei inclusive uma sede, funcionava próxima à delegacia, porque isso ia abalando muito o nosso psicológico, e foi uma forma que eu encontrei também de não só dar uma resposta ali combatendo o crime, mas dar uma resposta de retaguarda social para essas pessoas. Então, e daquilo ali, o povo, esse delegado é bom demais, ele está combatendo o crime, ele está ajudando, vamos levar esse homem para a política. E me chamaram, eu falei, vamos embora, e foi embora no trem, virei prefeito da cidade. E parece que na política também, com o prefeito, teve um êxito muito bom, porque se elegeu, conseguiu a reeleição, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, a maior votação da história de Santa Luzia. Como que foi essa sua passagem pela prefeitura? Foi mesmo. Eu entrei, muito curioso dizer, numa eleição extemporânea. O que é isso? É uma eleição que foge da regra normal ali do mandato de 4 anos. A prefeita que ocupava o cargo, né, na ocasião, foi presa. O senhor substituiu aquela que foi presa. Isso, ela foi presa, aí veio o presidente da Câmara, assumiu o cargo, o vice-prefeito, que foi caçado também, que veio o presidente da Câmara, e ficou aquela alternância de poder, e teve uma eleição extemporânea, 2 anos depois do mandato. Aí eu participei dessa eleição extemporânea e fui eleito nela. E peguei uma situação muito difícil, uma cidade totalmente devastada. Para você ter ideia, secretários de obras tinham passado mais de 30 em 2 anos. Prefeito, foram 7 em alternância. Era prefeita, aí entrou o vice. Estabilidade política completa. Exatamente. Então você imagina a terra arrasada que eu encontrei quando cheguei, e num momento muito delicado ainda, porque era aquele momento que o governador Pimentel não estava fazendo aqueles repasses constitucionais dos impostos. A situação econômica da cidade está caótica. Calamitosa. Mas aí entramos, arregaçamos as mangas com muita força de trabalho. Em pouco espaço de tempo a gente começou a conseguir apresentar resultados muito positivos. Fizemos uma administração muito austera, enxugamos a máquina, consegui entrar sem acordo de ninguém. Para você ter ideia, eu não tive apoio de nenhum vereador na minha eleição, não tive apoio de ninguém, era um partido só, e conseguimos mesmo assim ser eleito. Então chegamos assim tranquilo, com a possibilidade e a coragem de poder fazer todas as mudanças que a cidade necessitava, sem qualquer tipo de conchavo político, sem ter rabo preso com ninguém, sem dever nada para partido nenhum, sem ter que entregar a cidade para ninguém. Então coloquei pessoas técnicas, fizemos uma administração muito correta, trabalhamos com a secretaria para descobrir outras formas para a gente poder incrementar a receita do município e fechar, né, o ralo do desperdício. Então, com isso, a gente conseguiu recursos importantes, asfaltamos mais de 400 vias, fizemos 3 rodovias centenárias dentro da cidade, construímos 8 postos de saúde, reabrimos um hospital que estava fechado há mais de 10 anos. Então, fizemos realmente muita coisa. Construímos o maior centro de lutas da América Latina. No esporte, fizemos ciclovia, pista de skate, 8 quadras poliesportivas,
mas fizemos muita coisa. É muita coisa mesmo. Mas se eu parar aqui para contar, eu vou ficar o tempo todo só contando obras Só que a tem gente um detalhe, o senhor frisou aí agora que construiu até hospital. Uhum. Mas nesse momento, Santa Luzia passa por uma grave crise da saúde. A questão lá da UPA São Benedito, o que está acontecendo ali, afinal de contas? E diga-se de passagem, triste de ver, né? Eu fui surpreendido ontem com outras matérias, com outra matéria no MGTV, falando da superlotação, da falta de médico, da falta de remédio, verdadeira... Falta de repasse de verba. Exatamente, falta de repasse da atual administração, que não está fazendo, aí fechou a maternidade, o atual hospital está caminhando de forma muito difícil, porque quando a gente reabriu ele depois de 10 anos, a gente está pagando com recurso próprio do município, até fazer a sede histórica, tirar os CEBs e cadastrar o serviço. Conseguimos cadastrar os leitos de UTI, hoje recebe mensalmente, conseguimos colocar o hospital no Valora Minas, não opera mais. Infelizmente, estamos preocupados aí com o rumo que está tomando, mas temos trabalhado muito, feito requerimentos, mandado recursos para a cidade, né? E agora a UPA São Benedito, além de estar muito mal administrada, ela ainda pegou agora junto com essas doenças, tempo de doenças respiratórias, aí que virou um furdunço danado e tem sido matérias depreciativas aí durante toda a semana. Mas por que chegou a esse ponto? O que está acontecendo? É justamente a falta de administração. Erro na administração. Não tem as manhas, já ouviu falar? Tem que saber mexer, tem que ter pessoas técnicas numa equipe. A atual administração hoje não colocou pessoas, no meu entendimento, técnicas, responsáveis. Especialistas da área. Exatamente, que estão sendo diligentes. Porque o segredo é esse, essas são pessoas. A administração pública ela é feita por pessoas. Então, se você não pôr pessoas técnicas, que estão na ponta, que tragam a informação correta, que não prestam atenção nos detalhes, você não consegue tocar uma cidade, não. Ainda mais uma cidade como Santa Luzia, que é uma cidade que vive na risca ali, uma cidade que não sobra recursos, não. É uma cidade que não aceita desperdício de dinheiro, que não aceita matrifusia nem maracutaia. Tem que andar ali, de olho em tudo, trabalhando com austeridade para dar conta de pagar todas as contas. Não é uma cidade, por exemplo, como Itabira, que já é uma cidade mais abastada de recursos. Você consegue fazer uma extravagância melhor, pôr uma obra de melhor qualidade, como a gente vê em outros municípios mineiros também, que arrecadam muito de Cefem, que muitas vezes a dificuldade é conseguir gastar o dinheiro e fazer os índices da saúde e da educação. Santa Luzia é diferente. Qual que é a arrecadação de Santa Luzia? O orçamento de cerca de 800 milhões de reais ano, com uma população de quase 240 mil habitantes e muitas dificuldades sociais. A gente está ali na divisa com Belo Horizonte com a ocupação Isidoro, que é o maior problema fundiário da América Latina, é o quarto maior problema fundiário do mundo. São 30 mil pessoas ali, vivendo ali. E só 10% dessa ocupação... Vira quase uma cidade dormitório. Exatamente. Também, né? Tem muito, tem essa característica exatamente, também. E é também isso. Apesar de ter muitas indústrias e tudo, tem muitos problemas também a serem enfrentados. Né? A gente conseguiu fazer muitas melhorias, mas as demandas são infinitas, não terminam nunca e tem que ter muita responsabilidade para dar uma dignidade para aquela população. O deputado, vindo agora para a sua área de atuação, sua área original, a sua especialidade, que é a segurança pública, conforme a abertura que eu fiz do programa, existe uma sensação muito grande de insegurança, principalmente Belo Horizonte, toda a região metropolitana. Dá para assustar quando a gente acessa, a gente vê o MGTV, por exemplo, da Rede Globo, um jornal tradicional desse tomando um tempo muito grande com notícia de polícia, superando a política, a cultura e tudo mais. O Estado realmente está perdendo o controle da situação da segurança pública? Essa sensação que eu tenho é psicológica ou ela acontece realmente na prática? Não, é verdadeiro. A gente tem passado momentos muito difíceis, preocupantes. Eu, como deputado estadual, como delegado e como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, acompanho isso de forma muito próxima. E não é só a região metropolitana, né, de Belo Horizonte, é todo o estado de Minas Gerais, todo o Brasil. A gente vê divisas com o sul de Minas,
outras regiões de Juiz de Fora, que os crimes que são realizados, quando efetua a prisão, eles já são até faccionados. Né? Se a pessoa é presa lá, tem que saber até de qual facção que essa pessoa é para levar ela para presídio A, B ou C, se é Comando Vermelho, se é Primeiro Comando Capital, se é ADA. Então, assim, é um problema que antes você via em Rio de Janeiro, em São Paulo, e nem pensava numa coisa dessa no estado de Minas Gerais. E hoje a gente vê isso de forma muito próxima e forma muito recorrente, com grupos organizados perigosos, atuando em todo o estado de Minas Gerais, não só na região metropolitana, mas de forma muito frequente agora também, eu acho de forma mais acelerada, na região metropolitana. Como a gente teve em Santa Luzia agora no mês passado, uma extorsão mediante sequestro do empresário lá. Tinha anos que eu não vi uma extorsão mediante sequestro em Minas Gerais. Só na época do João Reis que eu via isso aí, época, né, do sequestro do Mira Brandão, aqueles casos emblemáticos que a gente viu. Acabou depois. Virou um símbolo. Exatamente. E acabou esse trem de extorsão mediante sequestro. A gente teve um trem desse aqui, tem 2 meses agora. Isso retornou. E puseram o empresário em cativeiro, cobrando milhões de resgate. Então, assim, é problema atrás de problema, e a gente vê que, às vezes, a segurança pública, cada vez de forma mais difícil de ser operacionalizada. É câmara em policial, duvidando da palavra dele, às vezes a palavra de um bandido está valendo mais do que a palavra de um policial. Entendeu? Então está muito complicado, e a gente vê isso com muita preocupação realmente, sabe? Toda hora aí uma lei, algum benefício, uma forma de soltar ladrão para melhorar para eles, porque os presídios já estão tudo lotados. Uma hora inventa um tal de tornozeleira eletrônica, hora inventa um tal de audiência de custódia, outra hora indulto disso, indulto daqui. Então, para soltar ladrão é uma maravilha. Agora, para você prender ele, deixar ele na tranca, está ficando muito difícil. E isso também, muitas vezes, vai desmotivando o policial e vai gerando essa sensação de criminalidade violenta. Mas quando é um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Qual a solução o senhor vê para esse problema todo? Qual que é a fórmula mágica para acabar com essa violência crescente? Porque parece também que existe entre a marginalidade a certeza da impunidade. O problema de segurança pública, a começar, não é um problema só de segurança pública, é um problema principal social também, né? Que começa pelo social, pela presença do Estado, do poder público em todos os setores, em todos os aglomerados, nas vilas, em todos os locais. E claro também que passa pela segurança, que leis mais rígidas seriam importantíssimas nesse cenário. O cara cometeu o crime e realmente ficar agarrado ali, não tem esse trem de ficar saidinha, tornozeleira, audiência de custódia, responder em liberdade. Quando consegue condenar o cara, 1/6 da pena vai para o regime aberto. Eu acho que tem que ter pena dura para dar exemplo também. Mas isso é uma coisa mais difícil que seria a gente vê, o abrandamento, exatamente. E dá mais instrumentalização para as polícias também. Inclusive, eu tenho um projeto na Assembleia Legislativa, que é o PSEG, é o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. É um programa que dá certíssimo no estado do Rio Grande do Sul. É como se fosse uma lei Rouanet da segurança pública. A lei Rouanet, você não faz captação de recursos para a cultura, para fazer festa, para o esporte. Essa lei, ela permite essa captação de recursos, de um abatimento de 5% no ICMS, para você destinar à segurança pública. Às vezes tem a indústria, o empresário que não quer ajudar na festa, não quer ajudar no esporte, mas que se sente totalmente desprotegido na sua região e quer incentivar a segurança pública. Então esse projeto de lei ele abre essa janela para que seja colocado recurso na segurança pública. E isso é um sucesso no estado do Rio Grande do Sul. Só no ano passado foram capitalizados 120 milhões de reais. Trocaram a frota toda de viatura, construíram novas unidades policiais, armamento chegando nas delegacias, nos batalhões. E é um projeto que eu trouxe de lá para cá, porque é um projeto muito exitoso. Aqui em Minas Gerais, na Assembleia, já passou em primeiro turno, voltou para a FFO agora, Comissão de Finanças, foi aprovado e agora vai para segundo turno nesses próximos meses aí agora. Eu acho que pode mudar o paradigma de investimento na segurança pública e isso dá resultado. É mais olho vivo nas ruas, é mais instrumentalização. Hoje mesmo teve um caso aí que o delegado está tendo que parar a diligência, vamos dizer assim, para mandar os equipamentos de telefone celular lá para Belo Horizonte por falta de um equipamento que chama Celebrite. É um equipamento caro, que eu, inclusive, através de emendas parlamentares, eu já mandei um lá para Lavras,
Eles fizeram uma operação lá, prenderam 32 ladrão com o uso desse equipamento que eu mandei, Celebrite, que ele destrava telefone, consegue prova, papapá, você consegue articular uma grande operação. Então, esse PSEG, ele permite a gente conseguir colocar recurso na segurança pública. E isso, claro, vai trazer mais segurança para o cidadão, através da modernização das frotas, né, da implementação dos equipamentos e tudo. Agora, o deputado, o delegado, tem uma situação que chega a ser irônica, se não fosse trágica. O senhor mesmo foi vítima de violência. Um ladrão, acho que é um ladrão, ele não imaginava que casa que ele estava invadindo era a sua residência, invadiu a sua residência, acho que te deixou refém, foi isso? O que aconteceu, afinal de contas? Fernando, eu te contar, rapaz, não foi uma vez só não, foi 2 vezes. 2 vezes? Em Santa Luzia? Não, eu moro em Belo Horizonte, no bairro Itapuã. Certo. Aí, essa primeira vez, eu era delegado, eu estava voltando, eu estava na delegacia e fui lá em casa buscar um carregador de um telefone celular. Eu estava sem. Aí eu fui lá, parei na minha casa. Quando eu parei, eu vi um movimento estranho, eu vi um cara, uma pinta de malandro dentro do carro. E quando eu olhei lá em casa, eu estava através do portão, o portão e minha porta lá de casa era de vidro. Eu vi 2 caras andando lá dentro da minha casa, incrível. Minhas televisão em cima do sofá. Já estava preparado. Tudo, né? Já estava fazendo minha mudança. Aí eu consegui pegar esse cara dentro do carro, apertei ele, opa, sai todo mundo aí, perdeu, consegui, veio os 3, e aí eu consegui ali. Só dominou os 3 sozinho. Prendi os 3, esse dia eu prendi os 3. Aí chegou a turma da minha delegacia, liguei na hora, prendemos todo mundo, foi uma maravilha. Desceu todo mundo do prédio, nossa, esse delegado é bom demais, os caras foram entrar na casa do delegado, o delegado prendeu todo mundo, virei o líder lá do bairro. E agora esse bairro aqui vai ter sossego. Isso uns 10 anos atrás, eu tinha mudado para lá, tinha 1 ano mais ou menos. E aí agora também, essa situação a mesma casa. Aí dessa vez foi em maio do ano passado, acho que foi maio do ano passado, vai fazer quase 1 ano já. Eu entrando, domingo, parei o carro lá, abri o portão. A mesma casa? A mesma casa. Aí abri o portão, tava descendo assim, os caras já estavam lá dentro de casa. 3 caras, bicho. Eles saíram de trás de uma pilastra, assim, lá de trás, eles tinham estourado a porta da frente, o portãozinho da frente, né, do social, descer, estava tentando entrar na outra porta que tem lá embaixo. Aí, quando eu desci a pé, andando assim, eu tinha deixado o carro na rua, e saíram lá com a chave de fenda, espetando em mim, nós já estamos atrás de você há muito tempo, e agora você fica quieto. Esse já sabia que... Não, eles disseram isso, mas eu acredito que não, e eu vou te contar por quê. Isso blefava. E falando agora, nós já estamos de olho em você há muito tempo, você fica quieto, não fala nada, senão a gente vai te matar aqui agora, e me agredindo. Eu olhava para a cara deles, não olha para mim não, pai, dava porrada. Bem violentos, então. Bem violento. E uns meninos meio novos, uns 20 anos, coisa assim. Eu tentando manter a calma e tal, e né, dando umas porradas e coisa e tal, e tentando abrir a porta, a outra porta de ferro que eu tenho lá assim. E não conseguia abrir, e querendo a chave, e eu vi que ele já estava quase estourando. Aí que eu Aí eu fiquei, puta, agora esses caras acabaram de entrar comigo aqui, eles vão ver que eu sou polícia. Essa vez, graças a Deus, eu não estava armado. Porque se eu tivesse armado, não tinha dado tempo de eu reagir na hora. Porque eles já chegaram me espetando e me apalpando para ver se eu estava armado. Aí, quando eu vi que eles já estavam quase conseguindo estourar a porta, e ele pegou minha carteira, meus trem, e apertou assim o portão, meu portão abriu, sabe? Aí eu falei, agora eu vou entrar para dentro desses caras. Aí eu reagi. Reagiu? Reagi, consegui desarmar um deles, empurrei, caiu, os outros 2 pagaram o pau e saíram correndo também. Era pé de chinelo. Eles estavam armados? Não, estavam com as chaves de fenda, com a espada desse tamanho assim, me espetando, e armado não estava. Pagando de que estava armado assim, mas eu vi que era mentira, não paguei para ver não, mas né. Mas quando eu vi que estava realmente arrombando, ia acabar de entrar, e depois que eles viram que eu era polícia, eles iam acabar de me torturar mais ainda, me matar, aí eu decidi reagir. Eu vi que estava no momento oportuno de reagir, então consegui usar minhas artes marcianas e desarmar um deles, e depois os outros 2 correram, entendeu?
E aí, tudo filmado, tem tudo lá. Chegou a polícia depois. Aí nós realmente verificamos que tratava-se de um crime ocasional ali na minha casa, não era para mim, porque eles foram. Eles pegaram. Nós vimos filmagens na rua de baixo, eles também tentando arrombar o portão, observando outras casas também. A gente viu que era caxangueiro. Era esse mesmo tipinho que me tentou furtar há 10 anos atrás. São caxangueiros, que a gente chama na linguagem policial. Esse cara que gosta de estourar. Gosta de estourar portão, roubar os trem ali que tá ali à vista e sair e vazar, entendeu? Esse dia mesmo que eu consegui prender esses há 10 anos atrás, eu falei, mas por que vocês entraram na minha? Não, a gente fica batendo interfone nas casas e se ninguém atende, a gente cai para dentro. Porque a casa tá boa. Agora, se alguém atender, a gente pergunta se tem um copo d'água, se quer cortar a grama e dá uma despistada e vai embora. Mas, bem pertinente. E aí, rapaz, mas eu fiquei uns 15 dias meio abobado, viu? O trem... Olha que a gente é acostumado com isso aí mexe no psicológico. O senhor é um policial filme na cabeça. Acho que pratica luta marcial também, então facilita um pouco. Agora, para o cidadão que não é policial, não luta judô, não luta karatê, não tem nada disso, que conselho o senhor daria para uma situação, um cidadão que vivenciasse uma situação como essa sua? Primeiro é ter todo o cuidado, né? E assim, eu acho que se eu não fosse policial, eu não reagiria. Eu acho que não. Eu reagi porque eu me senti confiante de reagir e eu sabia que se eu não reagisse, esses caras iam acabar de entrar comigo dentro ia entrar na minha sala e ia ver trem de polícia, foto de polícia, eu tenho um vaso lá cheio de munição. Eles iam ver que eu era polícia. Se preservar, eles iam ver que eu era polícia e ia me matar. Então eu falei, a sorte a hora que eu tenho é essa, que ele tinha apertado o controle também, meu portão da garagem estava aberto. Eu empurrei, consegui desarmar e que caiu para eu passar e correr bastante para eu passar pelo portão. Mas eles correram mais que eu. No vídeo aparece eles correndo na minha frente, eu correndo atrás deles. Agora, uma pessoa comum, cidadão comum, só aconselha ele tentar, o que eu acho muito difícil, tentar manter a calma. Exatamente, tentar não reagir, mas se vê que não tem jeito, entrar com tudo para dentro também, mano, porque não pode entrar meia boca também não, né? Se for reagir, tem que reagir logo para quebrar também. Vai com tudo. Exatamente. Conforme o senhor disse nisso aí, a gente ficaria contando caso aqui, tempo todo. E caso de polícia, o que é que não falta? Tem muito caso, são casos atraentes, né? Chama Você atenção. vê que só eu fui assaltado 2 vezes. Imagina a população. Delegado e delegado. Não, fora as vezes que já roubaram carro meu, que eu parei assim, sinal, abre, rouba o step. Não, rouba o step, esses trens. Já roubaram o carro? Não, assim, abriram o porta-malas e sumiram o step. Sim. Esses trens. Mas você vê o tanto como que a criminalidade tá, ué. Eu acho que é difícil hoje uma pessoa que nunca teve sido vítima de um roubo, ou de um furto, ou de um estelionato, ainda mais hoje com esse tanto de crime social. Eu sou presidente também da Frente Parlamentar em Proteção ao Idoso, né, e em fiscalização das ILP. Tanto que idoso está sofrendo de golpe, de crime. Eu tanto mandei uma viatura através do meu mandato para a delegacia do idoso, que lá, coitado, eles têm pouco efetivo e tudo, e a população nossa está ficando idosa. Nas redes sociais eles levam rasteiro o tempo todo. O tempo inteiro. Então, assim, está muito difícil. A gente precisa. Por isso que eu tenho, assim, o sonho de ver esse projeto meu, que o PSEG aprovado, porque, assim, estrutura é tudo também. Porque se a polícia não tiver o mínimo, o efetivo já está curto. Se não tiver carro para andar, se não tiver os equipamentos de ponta para investigar, né? Não dá. Então, esse projeto é possível, muita gente quer, porque hoje as pesquisas já apontam que segurança pública é o maior problema, já está passando até a saúde. O trem está muito grave. Passou a preocupação com saúde, desemprego, tudo mais. Então, se a gente não juntar, não der uma resposta, onde nós vamos parar, ué? Eu já fui em diligência para o Rio de Janeiro, é uma coisa horrorosa. Eu cheguei lá com minha equipe, aí a gente passou no delegacia, não, tem como vocês apoiar a gente, fazer uma diligência aqui e tal? Não é assim não, rapaz. Temos que ligar lá para o CORE, temos que pedir um blindado, eles têm que vir com a gente, escoltando com as caminhonetes atrás.
Os caras nem andam dentro de aglomerado de Isso favela, aqui não. se transformar naquela velha Colômbia da época do Pablo Escobar, quando o Exatamente. Estado perdeu totalmente o controle Tá da muito situação. preocupante. Então, sim, eu como delegado, como deputado e como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, tenho trabalhado muito nessa linha da segurança, né? Fazendo força e votos e engrossando as fileiras para que a gente mude esse cenário preocupante. Então, deputado, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo Muito meu. obrigado pelo tempo. Espero que o senhor esteja aproveitando bem dessa sua visita a Itabira. E que seja a primeira não, que eu já vim várias vezes, né? Mas que tenha várias aí pela frente e sempre trazendo coisas boas. Como hoje trouxemos o mutirão, tirando da entidade mais de 500 pessoas. Amanhã ele está aí de volta. Já mandamos recursos para os hospitais, para o hospital daqui. Ano passado foi um arco cirúrgico de R$418 mil. Esse ano foi 770 mil também. E a parceria com o nosso vereador Leandro, com a nossa amiga Rose Félix. E estamos aí à disposição, pronto e à ordem aí para o povo de Itabira e região. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. E assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma apresentação do Sala de Visitas. Um abraço a todos e até a próxima edição.